Você sabe a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Estamos dando mais um início ao Gentilcast e hoje estamos aqui com o meu amigo Robson Silva, conhecido mais como Robinho. Robinho. Né? Pai de 2 filhos lindos, 2 netinhos maravilhosos e casado com a sua esposa Jaque há mais de 13 anos. Aí. Autor do seu primeiro livro, Melhor é o Fim do que o Princípio das Coisas. Exatamente. Formado em gestão comercial, administração, especialista em inteligência emocional, neurolinguística, cristão e mensageiro de boas novas. Atua como comercial manager em uma grande empresa há mais de 16 anos. Com mais de 65 mil visualizações no seu canal do YouTube, trazendo conselhos de boas novas e totalizando em suas redes sociais mais de 350 mil visualizações. Sua segunda obra é Se Eu Tivesse Feito Isso Antes. Estamos aqui com o Robson Silva. Que apresentação, hein, Robson? Pô, pra mim é uma alegria estar aqui com você hoje. Obrigado, Hérito. Obrigado a toda a equipe da Gentilcast. Esse é um pouquinho do Robson, né? Isso aí a gente tá trabalhando sempre, buscando, claro, sempre crescer, né? Junto com Cristo, com Deus. Esse é um pouquinho das coisas que eu faço. Obrigado aí. E, na verdade, foi só uma parte mesmo, né, Robson? Sim. Porque eu sei que você dá palestra em igreja, você faz projeto social, você também faz um trabalho espetacular lá onde você trabalha. Sim. E eu sei também que você já fez curso aí com o Thiago Brunet, né? Sim. Então fala um pouquinho aí mais, apresenta um pouquinho melhor aí pro pessoal de casa aí tá te conhecendo. Bacana. Na realidade, eu tive um despertar, né, até do nosso propósito. Eu vim estudando bastante. A gente vai falar muito mais sobre isso assim, mas minha esposa teve uma doença grave e isso fez eu despertar muita coisa, a questão de religiosidade, espiritualidade e até desenvolver a mim mesmo, né, entender um pouquinho as nossas fraquezas, nossas virtudes. E aí eu exerço tudo essas coisas que eu me formei também lá na minha empresa, né? Eu sou gerente aí de 10 pessoas direto, mas indiretamente cerca de 30 pessoas, e a gente vai ter que aprender a lidar com o ser humano, né? Isso me ajuda muito. Hoje a gente é sucesso no que eu faço lá, graças a Deus, bem decidido a alavancar cada vez mais. Esse é um pouquinho do Robson. E legal, né, Robson? Hoje o grande desafio de todas as empresas e de muitas pessoas é lidar com pessoas, né? Porque eu sempre falo que lidar com números, um exemplo, lá você precisa vender 20 carros no mês. Você vai analisar números ali, né? Você vai olhar ali atrás do computador, vai ver como que tá a planilha, o que vendeu, o que não entregou. Mas só que lidar com pessoas é o nosso maior desafio. E hoje você tem tanto no seu trabalho e também nos lugares que você acaba frequentando, né? Sim. Que no caso são as igrejas que você vai palestrar. Na igreja, assim, falando por emprego, isso é muito legal, né? Quando você faz uma entrevista com um grande diretor ou quando alguém faz uma entrevista conosco, a gente ser um gestor, as pessoas sempre se apaixonam pelo resultado, né? Por exemplo, você chega no diretor que você vai fazer a entrevista, o cara fala, quantos carros você vai vender por mês? Eu acho, ao meu ver, é uma pergunta errada. Sim. Na realidade, porque eles querem ver o resultado. Mas por que não ver aquela pergunta? E o que você vai fazer para chegar lá? Né? Que é se apaixonar pelo processo para depois ter a consequência do resultado. Mesma coisa a igreja, né? A gente vê pessoas que vão para a igreja, infelizmente, querendo só um milagre, mas ninguém se apaixona pelo processo. Né? As pessoas acham que o milagre vai acontecer do dia para a noite. Não porque Deus não possa fazer, é óbvio que sim. Mas existe uma moldura ali, você precisa se moldar, você precisa aprender, né? Eu sempre falo o seguinte, que na prova, nós somos cristãos, fala a prova é aquela dificuldade que você está passando. Você cresce, né? Quando você está na Disney, passeando, lá você está desfrutando. Verdade. Então, toda vez que aparece uma dificuldade na sua vida, você pode ter certeza. A pergunta que eu sempre fiz para mim, o que eu vou aprender com isso? É isso aí. Que aí sim, aí vem o resultado, mediante aquilo que eu aprendi, aí eu só usufruir daquilo. Sim.
E até no começo você falou que você passou por uma grande dificuldade, né, com a sua esposa. Sim. E eu até anotei aqui na minha colinha, né, que normalmente a gente acaba procurando Deus mais na dor do que no amor, né? Sim. Então eu sempre falo que o grande diferencial hoje é você procurar Deus no amor, né? Quando sua vida já está ótima, sim, quando tudo está dando certo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua casa, né? Mas normalmente é na dor, né, Robson? Então, na realidade, é uma pergunta muito pertinente isso aí, é muito legal, porque é o seguinte, eu não acredito que Deus coloca a prova ruim, né, pra gente seguir aí. Por exemplo, você é pai, certo? Como que é o nome do seu filho mesmo, Ayrton? Gabriel e Isabela. Gabriel e Isabela. Você como pai, você fala assim, hoje eu vou colocar, sei lá, uma pedra grande para ele tropeçar e machucar o dedo e para ele vir correndo atrás de mim. Você é pai, você não vai fazer isso. Sim. Deus, que é o nosso pai maior, também não vai fazer isso. Eu acho o seguinte, que na vida, se a gente está na terra, a gente vai passar por dificuldades. Isso ponto. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, isso é fato. Então a gente já está proposto aí a sempre passar por dificuldades. Mas o que vai viabilizar você quando você segue a Cristo é saber que numa dificuldade dessa, seu pai maior vai estar contigo. Né? Legal. E foi muito parecido quando a Jaque passou, que foi minha esposa, que ela teve um câncer de colo de útero. Que naquele momento eu tinha duas situações. Ou acreditar, ter fé, né? Acreditar no que Deus podia fazer. Ou o seguinte, entrar dentro de casa, ficar chorando e se lamentando, né? Tem uma frase que eu gosto de falar muito. Todos nós, é vítima de alguma coisa na vida. Como assim, ó? Eu provo para você em todo sentido. Por exemplo, José, na Bíblia, ele foi vítima dos seus irmãos. Mas ele não foi vitimista. Ele esperou o tempo certo para governar no Egito. Né? Verdade. Aí você fala, calma. Mas aí foi esporádico, tudo bem. Aí eu sou um pouco mais duro nisso. Por exemplo, Jesus, ele foi vítima de Judas, mas ele não foi vitimista, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje a gente pode estar vivendo o que vive hoje, porque Jesus ressuscitou. Então assim, não adianta a gente ser vitimista de uma segunda. Você está passando por uma dificuldade na sua vida? Beleza, o que você está aprendendo com aquilo? Vamos lá, bola para frente, né? E aí sim, depois, porque toda vez que você passa por uma grande dificuldade na sua vida, isso aqui, grava isso, gente. Logo em seguida vem uma grande vitória. Toda vez que você é envergonhado em uma situação que você, sabe, alguém tirou da sua cara, alguém não acreditou no seu projeto, pode ser que alguém vai falar, pra que gente o cast, todo mundo isso aqui. Cara, logo depois vem uma grande vitória. Mas você precisa ter fé para acreditar. E foi o que aconteceu. A Jaque foi curada, a gente passou por muita dificuldade, ela fisicamente muito mais, mas o que a gente vive hoje foi tudo o propósito que Deus falou pra gente lá atrás. Hoje ele tá voando. Como você falou, eu já palestrei nos Estados Unidos, já em outros países, assim, coisas que eu nunca acreditei na minha vida. Mas por quê? Sim. Porque a promessa lá atrás veio se cumprir. Depois de ter passado por uma grande, não uma vergonha, mas uma grande dificuldade na vida, sabe? Uma turbulência. Então, uma turbulência que realmente mexe muito, sim, né? Mexe muito. Então, para você que está assistindo aí, eu quero já deixar uma dica. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Tudo que no começo parece ser a pior coisa, se você tem fé, o fim vai ser melhor. A cura vai ser melhor, tudo vai ser melhor, desde que você acredite em Deus. Verdade, muito bem colocado, Robinho. E eu sempre falo também para as pessoas que eu convivo, né, do trabalho, amigos, muitas pessoas acreditam em Deus, mas poucas confiam em Deus. Né? E o grande detalhe está em você confiar. Né? E como que você sabe que você está confiando em Deus? Quando você para de questionar. Mas por que está acontecendo isso comigo? Sim. Por que eu bati o carro? Por que eu tenho um problema de saúde? Por que eu não tenho dinheiro agora? E aí é onde as pessoas também precisam tomar cuidado, porque as propostas podem te desviar da promessa. Sim. Né? A gente até estava conversando ali nos bastidores, né? Falando que seguir a Deus não é uma tarefa fácil, né, Robinho? Não. A gente vai passar por provação, o inimigo vai estar ali, junto ali, tentando desviar, fazer com que a gente desista dos nossos sonhos, das promessas. E esse é o grande desafio. É você não desistir. Não desistir. Por pior que você esteja passando, se você é uma pessoa que realmente confia em Deus e confia nas promessas,
não desista. Continua ali no caminho, porque você é obra disso, né, Robinho? Claro. Você viu o que a sua esposa passou, o que vocês estão vivendo hoje. Sim. Né? Eu sempre acompanho você aí nos bastidores. Então, esse é um recado bem importante. Você sabe, que essa resposta sua é muito interessante, né? Quando a Jaque teve esse problema, e claro, ela venceu, Deus deu graça e ela foi curada. E aí a gente não nota, mas quando você vence uma grande batalha, você se torna uma referência naquilo. Só que muitas vezes as pessoas não dão uma importância enorme nisso. Prova disso é o seguinte, mas nem sempre também você vai ganhar. É importante isso. Isso é muito importante. Você seguir a Cristo, isso não quer dizer que você sempre vai ganhar. Né? Tem uma hora que você vai perder alguma coisa. Mas por quê? Existem vários fatores. Eu vou dar um exemplo para você. A Jaque ficou doente, teve o tratamento lá e tal, foi difícil. No livro eu conto bastante sobre esse assunto. Vencemos. Quando passou uns 6 anos com a Jaque curada, meu pai veio ficar doente. Meu pai era alcoólatra, não tenho vergonha de falar isso. Eu lutei minha vida inteira para que meu pai parasse com isso, mas infelizmente eu perdi ele para a bebida. Mas aí eu lembro que eu me questionei com Deus naquela vez. Eu falei assim, mas eu orei tanto, jejuei tanto, busquei tanto a Cristo, Senhor, por que você deixou meu pai partir desse jeito, Senhor, e tal, isso aqui. E aí eu lembro que eu falei para Jaque assim, o que eu faço de tudo pro meu pai ir comigo para a igreja, porque a coisa mais legal é como Josué disse na Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que eu mais sempre batalhei e batalho ainda, né? E aí eu sempre fazia esse convite pro meu pai, falava assim, pai, vamos comigo na igreja, pai, um dia eu vou lá, um dia eu vou. Tal. E aí eu falei pra Jaque assim, certa vez, descobrimos que ele estava doente e tal. Aí eu estava indo na casa dele para fazer uma oração, a gente fazia um culto lá, só que ele estava bem debilitado. E aí eu lembro que eu falei assim pra Jaque, minha esposa, eu falei, Jaque, meu pai vai aceitar Jesus comigo o único dia que ele vai partir. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí no dia que a gente foi fazer o culto lá, a minha irmã me ligou, a minha irmã de baixo, falou assim, me chama de Binho, meus irmãos, né? Falou, Binho, não vai dar para fazer o culto aqui não. Falei, por quê? Falou que o pai não tá bem, a gente precisa levar o pai no hospital urgente. Falei, não, a gente vai fazer o culto, tal, isso é coisa do gabiroto aí, tal, vamos fazer. Inimigo. E aí desliguei o telefone, quando chegou mais próximo lá, aí ela falou, Binho, não tem como, tem que levar pro hospital. E aí realmente quando cheguei lá, não tinha como, tinha que levar imediatamente ele pro hospital. E aí eu lembro que antes, meu pai pediu para todo mundo sair do quarto, porque tinha uma galera lá. Aí entrou eu no quarto, entrou meu tio, que é um presbítero da Assembleia de Deus, né? E ele bem debilitado, com a voz bem difícil já de falar. Ali eu já sabia que eram as últimas horas do meu pai, os últimos dias do meu pai. E aí meu pai falou assim, filho, você sempre me chamou para ir para a igreja. E nunca o pai foi. Não vou te falar por quê, mas eu queria que você fizesse uma oração com o pai aqui. E aí eu lembro, que eu comecei a chorar, cara. Chorei pra caramba aí, vendo na minha cabeça aquilo que eu tinha falado pra Jaque. Mas porque Deus já tinha colocado isso no meu coração. Sim. E aí ele foi, pediu pra mim sair todo mundo do quarto. Entrou eu e meu tio, que é um senhorzinho, que eu amo de paixão. E aí meu pai falou assim, filho, você faz oração pra mim? Eu fiz oração pra ele. E aí meu pai falou assim, filho, o pai quer aceitar Jesus como meu único salvador. Sério? Aí, eu vou ser um pouco mais duro com quem tá assistindo conosco, né? Que eu sempre falo. Por que esperar quando não dá mais tempo? Verdade. Por que esperar procurar uma ajuda ao teu psicólogo quando o seu casamento já está destruído? Por que esperar quando a doença já chegou e não tem mais o que fazer? Porque meu pai aceitou a Jesus. Eu acredito que Deus aceitou ele. Mas ali no momento, porque ele tinha muita coisa ainda para viver. Meu pai faleceu com 55 anos. E quantos jovens casamentos estão sendo destruídos porque o cara não consegue, ou cara que eu digo num sentido figurado entre homem e mulher, não tomar uma atitude, sabe, tomar uma atitude e falar assim, não, eu vou consertar a minha vida, porque uma coisa é verdade, uma hora não vai dar mais tempo, sabe, quando é esse perdoar tempo? Mais, falar que ama na hora que tem que amar, são assuntos que eu toco no segundo livro, sabe, isso é muito importante, e as pessoas não... Então assim, nem sempre é do jeito que você quer, nem sempre, eu queria que meu pai estivesse comigo até hoje, mas foi uma decisão dele. Eu sempre falo que Deus nunca vai tomar decisão por você. Não porque também ele não possa fazer. Mas a decisão é sua, né? E aí, só complementando isso, então do meu pai foi. Quando passou 6 meses, 8 meses,
minha mãe com muita dor nas costas. Falei, Aí eu tirei um dia de folga. Levei minha mãe no hospital. Chegou lá, fez uns exames e tal. Minha mãe foi diagnosticada com câncer no rim direito. Um tumor de 11 centímetros. E aí eu lembro que quando fez aquilo, a minha irmã me ligou, todo mundo ficou abatido. Eu tinha acabado de perder meu pai e tal. E aí a gente já tinha passado aquele cajaque. Ou seja, eu já tinha uma ideia do que o que viria. Mas não sabia qual é o resultado. Porque se a gente sabe o resultado, a gente ou desiste ou não vai de vez. Porque o ser humano é assim, né? E aí eu lembro que aí uma das minhas irmãs me ligou. Eu falei assim, fica calma, vai dar tudo certo. E aí eu lembro que uma da minha irmã falou assim, vai dar certo igual ao pai? E aquilo me machucou. Mas não me abalou. Aquilo me fortificou. Eu falei, vai ser. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Se Deus vê graça na vida da nossa mãe, vai dar tudo certo. Resumindo a história. Aí, saindo daqui lá, era uma época da pandemia. Isso já tem dois anos. Foi bem no ápice da pandemia. Não tinha hospital para fazer a cirurgia, tinha que ser imediato. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu sou ser humano. Senti, falei, cara, tudo de novo e tal. E aí, eu lembro que eu liguei pra Jaque. A Jaque, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque não tem hospital e para pagar particular era coisa absurda, mas a gente faria alguma coisa e tal. E a Jaque, eu falei assim, e se eu ligar pro doutor Ézio, que é um doutor que atendeu a Jaque, que foi um homem de Deus? Ele falou assim, se aconselha com ele. Eu liguei para ele, vou resumir aqui. Aí eu falei assim, doutor Ézio, eu sei que o senhor não tem nada a ver com a minha vida particular, mas o senhor foi um homem que foi sobreusado, Deus usou sua vida para curar minha esposa e tal, isso aqui. Me dá um conselho. Não é a sua área de oncologia, porque a Jaque foi colo do útero. A minha mãe está diagnosticada com câncer no rim direito. O que eu faço? Eu lembro que ele falou assim para mim, faz o seguinte, isso era numa segunda-feira. Na quarta-feira você vai no meu escritório lá no centro e a gente conversa. Leva todos os exames dela. Resumindo, levei. Isso na quarta. Quando chegou na quarta, ele olhou o exame e falou, realmente é um câncer agressivo, perigoso, a gente precisa fazer a cirurgia agora. Mas faz o seguinte, você não vai pagar nada por isso. Eu vou fazer tudo isso aqui para você, tudo certinho e vamos seguir. Quando ele falou isso na quinta-feira, na terça-feira minha mãe estava internada, na sexta-feira ela operou e na outra semana ela saiu de alta curada, para honra e glória de Deus. Amém. Então é isso que eu falo, nem sempre é do nosso jeito, mas a sua fé não pode se abalar por uma situação que às vezes não é do seu jeito, né? Eu até me emociono com isso aí. Sim. Eu lembro quando eu lancei esse livro num outro podcast, um amigo meu, ele fez a pergunta para mim, mas Robson, é fácil você falar que o melhor é o fim do que o princípio das coisas, porque essa mulher está curada hoje. E eu falei, realmente é, mas desde que eu olho nos olhos carnal, porque se melhor é o fim do que o princípio das coisas, eu não tenho que pensar que na terra é melhor, porque Cristo diz que a eternidade vai ser melhor. Se Deus achasse graça de levar a Jaque, ela teria melhor que eu. Foi o melhor o fim para ela também. Porque lá não existe dor, não existe choro, não existe alegria. Então assim, mas nem por isso eu vou me desanimar, eu tenho que acreditar naquilo. Sim. Então, tudo que parece contrário é legal persistir. Sim. Deus, Jesus não consegue enxergar um coração aquebrantado e não querer abraçar, sabe? Sim. E falar com você, olha, tô junto contigo, vai lá, meu irmão. E tem outras histórias muito loucas, mas legal, vamos aí. Não, cara, e eu me conecto muito com essas histórias, sabe? Porque só quem passa por aquela situação, né? A gente até fala, se coloca no lugar do outro, mas sentir o que a outra pessoa sente é muito difícil. Na verdade não sente, né, ué? Não sente, você consegue imaginar, né? Exato. Eu consigo imaginar você como homem com a sua esposa doente, ou como deve ter sido difícil para você. Exato. Principalmente porque o homem tem essa característica mesmo de absorver tudo, né? Porque o homem não pode mostrar fraqueza, Exato. o homem não pode chorar, e aí ele vai acumulando. Exato. Por isso que o índice de suicídio entre homem e mulher é 70% homem, 30% mulher. Olha isso. Porque o homem vai... A mulher não, a mulher ela tá tomando um banho, ela viu alguma coisa diferente, ela já marca no dia seguinte, o homem não. O homem vai deixando, não, é uma coisinha, nada, isso vai passar. Sim. E aí quando vai ver já tá grave, né? Agora me fala uma coisa, Albinho. O tema nosso é religiosidade e espiritualidade. Dentro desse contexto que você está falando, você veio de um berço de alguma religião? Na realidade, assim, eu fui criado com a minha avó, acho que muitos de nós aqui foi, e minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, né? Eu tinha por volta de 9, 10 anos de idade. E aí quando eu fui morar com a minha avó era da igreja, Assembleia de Deus, e eu pequenininho já
frequentava a igreja e tal. E depois, claro, a gente vai crescendo. Eu deixei um pouco de ir para a igreja por muito tempo, mas eu vim oriundo da Assembleia de Deus e tal. Aí depois, quando eu encontrei a Jaque, né, foi algo tremendo também, muito, assim, tudo que eu pedi para Deus. E aí eu voltei para a Assembleia de Deus, foi lá onde teve o meu chamado, onde eu quis entender um pouco mais, estudar sobre Bíblia, sobre tudo, e aí eu vim da Assembleia de Deus. Hoje eu sou oriundo da Assembleia, onde me ajudou muito, que é a questão da religião evangélica, né? Mas hoje com uma nova visão, a gente vai... Claro que ali me ensinou muita coisa, teve muitas regras, né, que me ajudou muito. Mas eu sou oriundo da Assembleia. Eu até anotei aqui, né? Conjunto de regras, né? Então a religião, ela dá um conjunto de regras. Isso aí. E esse conjunto de regras está relacionado ao nosso ambiente, na infância, né? Isso. Tudo aquilo que a gente passou. Hoje eu sou do berço catolicismo, né? Então, desde pequeno, meu pai fazia a gente ler a Bíblia, né? Eu sempre até agradeci ele esses tempos aí, que se não fosse ele insistindo naquela época, talvez hoje eu não poderia estar na religião ou estar com a minha espiritualidade, porque eu lembro que o que falta às vezes para os pais, né, identificar que talvez aquele cenário o filho não quer estar ali, né? Eu era adolescente, eu não queria estar na mesa e meu pai lendo a Bíblia ou eu lendo a Bíblia, eu queria estar brincando na rua, né? Mas o fato da gente às vezes insistir com os nossos filhos para que eles venham de uma doutrina, para que eles possam entender que existem regras, isso é importante. Claro. E eu falo que a espiritualidade, ela vem mais com amadurecimento, né? A gente crescendo, talvez na época que você tinha a religiosidade, você não tinha a conexão com Deus como você tem agora. Né? Então... E a espiritualidade está ligado diretamente com Deus, né, Robinho? Não tem o humano ali, né? Não tem o homem ali para, né? Você não pode fazer isso. O que eu vejo hoje? Eu acho que esse é um dos chamados que eu tenho. É de trazer as pessoas que por algum motivo ficou longe de Deus ou não acredita mais em Deus por um ato humano, né? Eu fui sentar lá, não deixaram eu sentar. Eu entrei lá na igreja e não falaram comigo. Então, quando as pessoas vão para uma igreja, qualquer que seja a religião, você tem que ir lá com o coração aberto, né? Você tem que ir lá sabendo que Deus vai falar com você através de alguma pessoa, ou vai ter um louvor que vai te tocar e você vai se emocionar. Exato. Agora, quando você vai lá para olhar o humano, você não vai parar em religião nenhuma. Sim. Não é verdade, Robin? É muito legal. Tanto que você começa a saber qual a diferença de religiosidade para espiritualidade. É isso aí mesmo. A religião é um conjunto de normas que aquela religião cria, que ao meu ver é importante, né? Porque assim, você precisa ter uma religião para depois você chegar na espiritualidade, mas também você consegue chegar diretamente na espiritualidade, porque depende de cada caso. Por exemplo, a gente pegar um homem ou uma mulher que veio do crack, ou que é um traficante, precisa ter uma regra, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal, porque você precisa mudar ele. Depois sim ele pode ter um encontro diretamente com Cristo, mas ele ir direto eu acho um pouco mais difícil, porque essa tal liberdade que ele tem às vezes acaba atrapalhando. Mas também a religião fanática, isso fere, né? Lá no bastidor eu falei para você que tem um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre perdão na igreja. Legal. É um dos vídeos que mais são acessados meu, inclusive porque muitas pessoas foram feridas devido à religião, né? Hoje não mais, mas já tem igreja, por exemplo, que não pode cortar um cabelo, a mulher não pode passar um batom. Eu não tenho nada contra. Cada um se acha por bem fazer isso, beleza. Mas imagina uma mulher que hoje, na sociedade que a gente vive, não passar um batom. A cobrança é maior. Consegue lidar com isso? Se consegue, faz bem para você, segue lá. Mas essas questões ainda machucam muito. Às vezes a pessoa tem uma visão um pouco macro daquilo e prejudica muito. E aí a espiritualidade é o que você falou, foi muito bem. É a ligação direta, né? É você ter a liberdade de falar com Cristo, orar com Ele, né? Eu já tive várias experiências, assim, diretamente com Cristo, mas lembrando, a religiosidade para mim, no começo, me serviu muito. Foi a base, né? Foi. Tanto que é legal isso. Certa vez eu encontrei com uma mulher, ela falou assim, eu tô na dúvida como é um assunto polêmico isso aqui. Eu tô na dúvida como falo com meu filho que é natural agora, homem menino com menina e menina com menina.
E aí eu falei assim, não é natural. Você não pode se conformar àquilo. Mas o que a Bíblia diz está tudo errado, eu não acredito. Tudo bem, então aí eu fiz uma pequena analogia nisso aí. Mas tudo bem, me explica uma coisa, roubar pode? Ela falou, não. Eu falei, de onde você tirou isso? Eu falei, da sociedade. Eu falei, não, da Bíblia. Da Bíblia. É isso aí. Falei, você é casado, a sua? Então você pode trair seu marido ou seu marido pode trair você? Não. Eu falei, de onde você tirou então? Da Bíblia. Então tudo que rege a sociedade moralmente vem da Bíblia. Uhum. Então não é normal. Se a Bíblia diz que homem é homem, mulher é mulher, vamos seguir isso. É claro que o que a Bíblia diz, isso não quer dizer que eu tenho que odiar. Sim. Isso não quer dizer que eu tenho que abraçar. Eu tenho muitos amigos que são homossexuais e são meus amigos. Sim. Né? Então é isso que a religião traz, né? Aquela questão que, não posso fazer isso. Claro, depende do que. Aquilo faz bem para tua vida? Não faz, então o que você vai fazer? Sim. Um assunto polêmico. A Bíblia sempre já traz. Mais um. Esse aí. Que é uma das perguntas que eu mais escuto. Crente pode beber? Gente, a Bíblia não fala que crente pode beber. Mas vamos pensar o seguinte. Eu sou um alcoólatra. Fiz um trabalho, não bebo mais. Aí, pelo motivo que a Bíblia diz que eu não pode beber, então quer dizer que eu posso tomar um golinho de vinho para mim, tudo bem? Então vamos pensar com o cara que é alcoólatra e tomou um pouquinho de vinho. Aquilo já é o gatilho para ele voltar tudo que ele era atrás. Então, por exemplo, eu não bebo e não fumo. Nunca fiz isso. É por causa da religião? Não. É porque aquilo faz bem para minha saúde e para minha família. Ponto. Sim. Agora, se alguém bebe socialmente, beleza, segue sua vida. Sim. Não vai ser crucificado por isso. Mas desde que você sabe o que está fazendo. Então tem muita coisa sobre religião, sobre o que a Bíblia diz, que as pessoas acabam enfatizando de uma forma. Pode ser que eu seja crucificado por isso. O cara lá que prega e tal, isso aqui. Mas tudo bem, você está bebendo lá, meu irmão. Se você acha que é bom para você, beleza. É o preço que você quer pagar e vice-versa. Verdade. Mas eu penso dessa forma. Um cara que já bebeu e começou a beber, para que ele vai fazer isso de novo? Entendeu? Então é isso aí. Legal. Um assunto polêmico aí que dá um podcast, né? Se pegar ali esse assunto e vai destrinchando. Dá. Uma dúvida, Robinho. O propósito de vida está relacionado com a religião ou espiritualidade? Boa pergunta. É outra pergunta que eu escuto muito. Na realidade, eu faço um exemplo claro. O seu propósito sempre está ligado naquilo que te incomoda. O seu propósito sempre está ligado naquilo que te incomoda. Eu vou dar um exemplo dentro das igrejas, tá? Que é mais o meu nicho lá. Por exemplo, um novo membro chega na igreja e fala o seguinte: eu gostei da igreja, o louvor é legal e tal, mas eu não vou ficar aqui porque não tem quem cuida das crianças. Pronto, descobriu o seu propósito. Se não tem ninguém que cuida, Deus já está falando para você, vai lá e seja a pessoa que vai cuidar do negócio. É verdade, eu entendi. Outro exemplo claro. Eu estou nessa empresa aqui, mas o marketing não trabalha, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Pronto, já descobriu o seu propósito. Porque tudo aquilo que te incomoda é o seu propósito. Entendi. Mas sempre está ligado. Na realidade, assim, a religião acho que te afasta um pouco disso. Sim. Quando você é ligado diretamente com Cristo, vai te ajudar muito. Sim. Porque você vai se incomodar com algumas coisas que você pode ser exemplo ou demandar isso para alguém, sabe? Então, se resume muito nisso. Mas eu sempre falo isso para os jovens. Esses dias eu dei uma palestra para 30 jovens. Foi até numa madrugada. E um deles perguntou isso: como descobrir o meu propósito? Falei, o que te incomoda hoje? Isso e aquilo. Pronto, tá aí. Verdade, não sei o quê. Então isso ajuda bastante, legal, entendeu? E eu sempre falo para as pessoas, né? Hoje o que eu encontro muito aí no meu ambiente de trabalho, né? Com os meus clientes, é a falta de propósito, a falta de ter um sonho. Né? Porque tudo isso, claro que se você tiver um sonho, você tem que analisar se está dentro dos seus valores, né? Claro. Mas eu vejo muita gente trabalhando por trabalhar, casada por casar, né? Ou tem o filho, mas teoricamente não cuida, não cria. Então, e essa questão da espiritualidade, ela te ajuda muito na questão do propósito, né? Claro. Eu sempre falo que o propósito de vida, normalmente, nem sempre está relacionado a dinheiro, né? Não. Porque às vezes a pessoa fala, para a pessoa ser bem sucedida, a pessoa tem que ter dinheiro, precisa ter um carrão. E a gente estava até conversando nos bastidores também, falando sobre as pessoas que têm tudo e não têm nada, né, Robinho? Exato. Então, acho que a falta de espiritualidade nesse caso, da pessoa se enxergar, né? Eu até coloquei aqui que a fé traz o autoconhecimento. Sim. Né? Então, se a gente tem uma fé, e a fé também é acreditar naquilo que você não vê, né, Albinho? Você deu até um exemplo ali. Qual que foi o exemplo que você deu mesmo da fé? É muito legal. Mas antes de entrar nessa fé, você falou um negócio legal. Ter sonho. É muito legal também para os seus
inscritos, telespectadores, é saber o que é sonho e o que é objetivo, né? O que é sonho? É aquilo que é dado por Deus para você, que não depende só de você, vai depender também de Deus para acontecer. E o objetivo é aquilo que depende de você. Então, por exemplo, eu tenho um sonho de ter um carro. Deus não vai te dar um carro. Você precisa trabalhar para ter aquilo. É claro que Deus pode viabilizar para você uma condição melhor para que você tenha, mas vai depender de você. Por quê? Se o sonho é algo de Deus, então quer dizer, se eu tenho um sonho de ter um carro, então a partir daqui que eu ganho, eu recebo o carro, eu não vou ter mais sonho nenhum? Então isso é muito legal. Eu tenho um objetivo de ter um carro, tudo bem, você faz sua parte, Deus vai viabilizar para você uma condição legal. E se você vai ter. Qual que é seu objetivo? Porque, por exemplo, eu tenho um sonho de ser mãe. Não, porque você vai ser mãe e agora acabou? Não, você tem o objetivo de ser mãe, porque depois vai ter outro objetivo, formar seu filho. Eu tenho um sonho de ter um filho, depois tem um sonho de formar ele, não faz sentido. Então é legal desmistificar esse negócio. Sonho é diferente de objetivo. Objetivo depende de você, sonho sempre vem de Deus. E a outra pergunta que você fez, que você falou? Eu falei que a fé traz o autoconhecimento. Boa, foi o exemplo. Eu disse o seguinte, poeta, o que é fé? A fé é claro que você acreditar naquilo que não acontece, que é o firme fundamento e tal. Mas eu sempre, para ficar mais didático, eu falo o seguinte, é você subir numa árvore, você sentar no galho, cortar o galho e esperar a árvore cair. Isso é fé. Isso é fé. É você, o médico olhar assim, como olhou para Jaque e falou assim, eu não tenho o que fazer, e você olhar para o médico e falar assim, tem sim, porque a última palavra quem dá é Deus. Aí o médico fala para você, você é retardado, você é louco. Eu conheço a ciência, Sim. Mas a gente conhece o médico dos médicos. Sim. Então essas são as diferenças. Mas fé é isso, é você falar assim, cara, pra que você vai fazer esse negócio? Pra que isso aqui? Eu sempre falo, por exemplo, você começou agora com o Gentilcast. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara, de coração mesmo, você sabe que você é meu amigo, que vão, se já não falaram, pra que isso, tanta gente abrindo podcast aí, meu irmão. Pra que, cara? Você vai perder seu tempo com isso. Pode não ter dado certo com ele, mas com você vai dar certo. Sim. Porque é assim, velho. Se eu seguir o que a sociedade me diz, eu nunca vou ser nada. Eu vim de uma periferia, lá na Malvina, em Goianás, que hoje, dos meus amigos, se eu contar nos dedos, é muito o que tem aí. Mas, cara, hoje, graças a Deus, eu sou um pai de família, avô. Jovem, né? Mas vou, isso eu não tô acreditando muito, mas... Hoje, dois netinhos, eu ia te perguntar nos bastidores se é verdade ou se você só falou. É verdade, por depois eu vou até a foto deles aí. Legal, cara. E aí você vê que a gente contraria a estatística, mas não para mostrar para os outros aquilo que... eu venci e tal. Não. É para mostrar a glória de Deus. Tá vendo como pode acontecer? Entendeu? Então isso é ter fé. É sair de um lugar que ninguém imagina e você tá andando nos lugares que você nunca imaginou. É isso. E nada melhor falar de fé e daquilo que acontece com a gente, né? Não foi um livro que você leu. Eu sempre abordo os meus clientes e amigos, eu falo, cara, eu tô te falando o que eu pratico, o que eu faço, e tem dado certo comigo. Sim. E com você não vai ser diferente. Isso aí. Só que muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Porque não é fácil, né? Realmente você... Mas, Wellington, se me permite, é até interessante isso. Porque assim, eu até entendo o lado de quem está passando uma dificuldade tremenda na sua vida. Porque assim, pensa agora alguém que recebeu um diagnóstico de uma doença grave. Sim. A cabeça da pessoa é um turbilhão. Sim. E aí a gente entende esse lado. Porque tanto do lado teológico, bíblico, como o lado nosso aqui, do dia a dia. Porque quando a Jaque recebeu esse diagnóstico, e ainda toda vez que a Jaque tem um acompanhamento com o médico, sempre vem aquela dúvida. O que vai aparecer nesse exame? Como que vai ser isso aqui? Uma vez eu me questionei disso, eu falei, cara, eu sou cristão, eu sei o que Deus fez, já vi o que Deus fez, e mesmo assim às vezes eu tenho dúvida. Aí depois entrando na Bíblia, eu vi lá, né, tem uma passagem bíblica que Jesus chega nos discípulos e fala assim, pega o barco, né, já tarde, passamos para o outro lado. E é interessante isso, porque quando Jesus fala dessa forma, ele já está afirmando. E Jesus é especialista, grave isso aqui, cara, é especialista em falar no começo e no final de toda a história. É muito louco isso. Porque assim, quando Jesus fala assim, passamos para o outro lado, ele afirmou. Só que a gente não entende isso. Aí a história diz o seguinte, que eles entram dentro do barco, logo em seguida começa uma grande tempestade. Só que a Bíblia diz que Jesus entra, vai para o meio do barco, pega um travesseiro, a Bíblia é bem detalhada, fala pega uma almofada, depende da tradução, e vai dormir.
Aí eu fico imaginando Jesus entrando dentro do barco, com o travesseiro na mão. Inclusive eu tenho uma pregação que eu falo sobre isso, que eu levo até um travesseiro pro púlpito da igreja. Eu entro com o travesseiro e tal. E aí eu fico imaginando os discípulos. Aí Jesus está dormindo, começa a tempestade. E aí aquela gritaria, porque imagina uma tempestade, né? E o desespero total. E Jesus está o quê? A Bíblia diz que ele está dormindo, Wellington. E naquele momento, a Bíblia diz, não é eu que estou falando, a Bíblia diz que todos eles começam a ficar com medo, desesperado. Aí um deles chega assim, Senhor, não acorda, sabe? Será que você não percebe que a gente vai morrer? Aí eu fico pensando assim, caramba, velho, entendendo isso. Ele falou que passamos pelo outro lado. E os discípulos começaram a entrar em desespero. Mas quem está no barco é Jesus, velho. Jesus. Aí foi assim, mas eles viram Jesus curar, viu Jesus ensinando, viu fazendo prodígios e maravilhas, e mesmo assim não acreditou. Imagine nós, cara. Então toda vez que a Jaque vai fazer um exame, alguém que vai fazer um exame, vem aquele desespero, ou você que recebeu um diagnóstico, alguma coisa, calma. Se Jesus está no barco, ele vai acordar e vai falar, acalma-te mar, acalma-te vento. E você vai chegar onde Jesus falou. Verdade. Que lá no final disso aí fala que Jesus passou por outro lado. Então tudo que Jesus começa, ele já fala no começo. É que muitas vezes a gente não enxerga, porque a gente é ser humano e, sabe, é carnal e se desespera nesse assunto. Entendeu? Não, verdade. Muito bom o que você está falando aí. Tenho certeza que está conectando todo mundo aí que está assistindo a gente. Legal. E eu até anotei um tema aqui que é bem legal também. Sobre a psicologia, né, a terapia, ligada com a religiosidade. O que eu percebo hoje, Robson? Que tem muita gente presa na religiosidade deixando de procurar a terapia. Porque tá falando que Deus vai salvar, que Deus... se eu tenho Deus, para que eu vou procurar uma psicóloga, um psiquiatra, né, ou uma ajuda? E isso é complicado, né? Porque eu falo, né, sempre quando eu questiono ou converso com alguém que mostra essa... Não, eu não sou louco, eu não preciso. Cara, a questão emocional, ela só vem... O Brasil foi eleito o país mais ansioso do mundo. E quem criou a profissão também? Foi Deus. Claro. Então, se ele criou a psicologia, se ele criou a terapia, enfim, nós precisamos deixar, às vezes, um pouco a religiosidade, porque você pega a questão da religiosidade. A pessoa vai na igreja, normalmente a pessoa vai na igreja, claro que para agradecer, mas muitos vão ali porque estão aflitos, ou porque o casamento não está legal, sim, ou um desemprego, ou o filho está nas drogas, na bebida. E aí ele vai conversar com quem? Com o pastor, né? E às vezes nem sempre o pastor ele está preparado para cuidar de outra pessoa na questão emocional. Claro. Na questão espiritual, ele vai pegar uma passagem da Bíblia, ele vai ler, ele vai seguir as regras que tem, né? Mas na questão emocional é complicado, porque eu sempre pensei isso, né? Um pastor, é muito difícil alguém chegar para o pastor e falar: pastor, eu estou aqui para agradecer porque a minha vida está maravilhosa. Normalmente a pessoa chega lá porque sim, estourou o cartão, ou porque está com depressão. E como tratar isso? Sim. Isso é muito difícil, né? E aí eu vejo que as pessoas, se elas estiverem dentro de uma religiosidade, elas vão ficar esperando tanto, que é o, né? Quando tem até aquela parábola, né, que fala, né, que a pessoa estava se afogando e aí mandou um barco, não, Deus vai me salvar, mandou um jet ski, mandou uma canoa e a pessoa morreu, né? E quando chegou lá, perguntou: poxa, né, por que você não veio me salvar? Ele falou: mas eu tentei, te mandei um jet ski, te mandei um barco. Então, quantas pessoas às vezes acabam ficando cegas, né, dentro da religião, sendo que eu acho que o dom maior que Deus deu pra gente foi a vida, né? Claro. E tem muita gente desperdiçando a vida e presa numa religião. Esse assunto é muito delicado mesmo, né? A gente, infelizmente, às vezes, eu nos bastidores até falei, né? Que a gente tem muitos pastores que estudam teologia, que é óbvio, né? É muito bom você ter que conhecer as escrituras, isso é fato. Então, você já estuda, tem pastor que conhece o nome de demônio, de anjo, que a gente nem sabe. Mas são poucos que estudam sobre gente. E hoje em dia, é o que eu até falei para você lá, o que mais você vai viver é com pessoas com problemas emocionais em todo sentido, problema financeiro, problema dentro de casa, enfim, um monte de assunto. E existe sim esse preconceito, essa ignorância de que, é óbvio, tá?
que a gente precisa de oração. Sim. Isso é óbvio, tudo, né? Eu sempre dou um exemplo de oração, porque a oração é exemplo de tudo, né? Eu e a Jaque tem um quarto de guerra lá em casa que a gente faz oração. Legal. Antes da gente dormir, a gente se ajoelha e ora. Pra você ver que vira até exemplo, eu tenho um cachorrinho que chama Amendoim, meu petzinho lá. E quando a gente chega à noite que a gente vai se ajoelhar, ele deita, não se ajoelha, né? Ele deita, baixa a cabecinha e também ora conosco. Mas é o jeitinho dele, porque virou rotina aquilo. Sim. Eu digo o seguinte... vocês foram exemplo, né? Exatamente. Eu acho assim, tem que procurar sim o psicólogo, tem que procurar sim o psiquiatra. Eu acho que, por exemplo, a pessoa está com um problema financeiro, a oração vai resolver? Vai. Sim. Mas depois vai continuar, porque você não está tratando, né? E a maioria dos problemas financeiros é emocional. Quer ver um exemplo claro? Às vezes as pessoas falam assim, vai se identificar com alguém aí no vídeo. Eu fui lá no shopping e comprei um brinquedo pro Theo, que é um dos meus netinhos. Eu achei muito lindo. Aí quando você dava o brinquedo pro Theo, o Theo olha e fala, não gostei. Pô, mas eu comprei pra você. Não, você comprou porque você gostou, não se ele gostou. Mesma coisa é o cartão de crédito. A pessoa vai lá no shopping e fala, eu gostei tanto daquele sapato. Aí o cara não pode comprar, mas compra. Ou a mulher não pode comprar, mas compra. Aí chega em casa, às vezes nem usa, mas para mostrar para os outros. Eu sempre digo o seguinte, a mulher não compra roupa para ela, compra para as outras. Porque ela compra, olha, será que a pessoa vai gostar? Então tem muitas essas coisas que as pessoas levam. E tem muito a ver com essa questão que você falou. Cara, procura um psicólogo. Gente, sim, se está com dificuldade, procura um psiquiatra, procura um profissional na área, porque é muito importante. Está com problema financeiro? Vai procurar um cara que conhece sobre essa questão. Porque a oração vai resolver? Vai, mas se você não tratar, não vai adiantar. Sim. E isso impacta muito. Muito, muito, muito. Eu até falei para você também lá que as pessoas entram hoje muito pouco endemoniadas dentro de uma igreja, mas com problema psíquico. Tem um dado do Dr. Augusto Cury, que isso era daqui 5, 10 anos que ele esperava isso, mas depois da pandemia chegou que a cada 2 pessoas, uma já teve ou vai ter algum transtorno psíquico. Então você imagina o seguinte, dentro da sala aqui às vezes um ou outro já teve. Sim. Então isso é muito importante, as pessoas procurar um profissional nesse segmento ou no outro que você está. Porque também a gente esquece que a figura do pastor às vezes está passando a mesma dificuldade que o rapaz. Sim. Porque ele tem uma vida ali por trás. Ele tem família, tem sua esposa, tem seus filhos. Então o cara às vezes não está nem apto a falar algo, porque ele até se questiona, Deus, eu estou passando por isso, não tenho a resposta, como que eu vou dar isso falar para o Hérito isso? Então procure sempre um especialista. Ô Robson, o assunto tá muito legal, sempre assim, né? Quando tá ficando bom, tem que acabar, tem que terminar. Apesar da produção não ter levantado nenhuma plaquinha, né? Mas eu já tô me antecipando aqui. Fala um pouquinho melhor aí do primeiro livro. Bacana. Vou até mostrar aqui, ó, pra você ver que não é brincadeira, ó. Aí, tá vendo? Ó, tá aqui na... Bom, esse livro aqui, assim que eu descobri meu propósito aí de escrever, eu estava no carro. Eu lembro que eu falando com Deus, uma das experiências que eu tive, Deus falou assim para mim, escreve um livro. Eu tinha isso muito na cabeça. Aí certa vez eu liguei a rádio, estava ouvindo um pastor, e aí eu lembro que ele falou na rádio, falou assim, você que está aí do outro lado, escreva o que você passou. Muitas pessoas precisam ouvir isso e tal, né? E aí foi no que eu falei para a Jaque, falei assim, eu vou escrever um livro. E aí foi quando veio o título, né? Melhor é o fim do que o princípio das coisas, porque foi em cima do que a Jaque passou. Aqui eu falo a respeito dos bastidores do homem com a sua esposa com câncer. No início eu falo um pouquinho da minha vida, né? Depois eu falo sobre o tratamento dela, sobre quando chegar o dia mal, o que fazer. Tá? Legal. Aí eu lancei, tem mais de 1.700 cópias vendidas no meu primeiro livro, muito legal. Eu lancei também nos Estados Unidos, muito legal. Tá legal. Aqui, muito bom, muito legal. E também tem esse. Esse ainda não tem, hein? Tem não, Esse ainda não tem. Aqui pra galera. Esse foi a minha segunda obra. Esse é meu? Esse é seu, pô. Vai ter dedicatória? Tudo? Vai, claro, pô. Que legal. Esse aqui, tem muito assunto que a gente tá falando aqui. O título é E se eu tivesse feito isso antes? E se, né? Porque aqui a gente se depara muitas das vezes quando acontece alguma coisa que a gente perde um ente ou perde alguma coisa. Aí aquela velha pergunta, e se eu tivesse feito isso antes, talvez tinha dado certo. E aí eu conto sobre tudo aqui, sobre nostalgia, sobre vários assuntos que são muito importantes. Esse aqui
eu escrevi uma particularidade. Eu estava na cozinha da minha casa, eu tinha acabado de perder meu pai, tinha uns 9 meses. E aí eu fiz essa pergunta pra Jaque: e se eu tivesse descoberto a doença do meu pai antes? Aí a Jaque falou assim: amor, se você tivesse descoberto não, quem sabe é Deus. É isso mesmo. Não tem como você ter uma resposta para isso. Eu falei: tá aí o título do meu segundo livro. Legal. E aí eu comecei a escrever e tal. Aí eu fiz entrevista com muitas pessoas, né? Falei: se você tivesse feito isso antes. Aí eu pergunto pra você hoje aí: e se você tivesse feito isso antes, o que você faria diferente? Aí as pessoas falam: eu tinha perdoado, eu tinha amado, isso e aquilo. Então esse é o brief, esse aqui é seu. Obrigado, Robson. Deus abençoe, que eu vou fazer a dedicatória depois. Aí, ó. Dedicatória. O outro ele já tem. O outro eu já tenho. A gente Esse pode aqui sortear? fazer, esse aqui. Pode sortear? Pode ou você sortear. quer dar um pra produção aí? Não, vamos sortear. Vamos sortear? Depois vamos. eu pego um pra Isso, produção. pega lá. Mostra para as câmeras. Ó. Aqui, ó. Os dois. Esse aqui vai ficar aqui no programa. Aí depois a produção, junto com o Hélito, a Cíntia, bom, a gente vai faz um fazer sorteio. aí o sorteio. Aí vocês veem a regra aí certinho, quem compartilha mais, quem envia Legal, mais, você bacana, faz aquilo, tá bom? Bacana, Robson. Esse aqui é os dois aí seu. Legal, Robson. Cara, quero agradecer aí do fundo do meu coração. Você é um cara que eu admiro já há muito tempo. Obrigado. Né? Eu sempre falo que as pessoas, tudo aquilo que a gente faz, que a gente consegue mostrar, porque nem tudo a gente consegue mostrar. Claro. Quando você menos espera, tem alguém que se inspira em você. Você vai ver que nos próximos episódios tem pessoas que eu analiso, já vejo ela fazendo a mesma coisa já há 10 anos, 8 anos. Cara, tem um propósito por trás disso, né? E com certeza ela vai estar aqui nos próximos episódios também. Mas você é um cara super bacana, a gente sempre se deu muito bem. Eu admiro você aí na sua entrega para Deus, né? Porque eu sempre vejo você num momento que você poderia estar com a família, você está lá levando a palavra, você está encorajando as pessoas que talvez já passaram pelo que você passou. Sim. Ou porque estão passando por aquilo que você já passou. Você sabe muito bem que uns tempos atrás eu fiz um documentário para Joyce, que era minha amiga, que tinha câncer, ficou ali 5, 6 anos, câncer no seio, depois câncer no pulmão, depois 5 tumores na cabeça. Há uns anos atrás ela acabou vindo a falecer, né? Mas eu sempre falo que ela foi uma pós-graduação para mim, porque o que eu aprendi com a lição de vida que ela dava, ela nunca reclamava, sabe? E quantas vezes, né, você que está em casa, às vezes está reclamando da vida, dá uma olhadinha para sua vida, né? Vê se você realmente tem razão para reclamar. Porque às vezes o que você está olhando é uma coisa pequena, que dependendo do foco que você estiver dando, ele vai se tornar grande. Sim. Então, quero agradecer do fundo do meu coração. Agradecer também a Clínica Gentilmente, que sempre está nos prestigiando aí com o nosso espaço. Agradecer a Audiotech, que eles ficam ali nos bastidores. E agradecer a todos que participaram aí com a gente, que estão assistindo. Se esse vídeo realmente fez diferença na sua vida, se você se conectou, que você possa realmente compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E Robson, se as pessoas quiserem te procurar também, como que faz para te achar? Bom, primeiro quero agradecer também vocês, a equipe toda aqui, pelo atendimento, pela recepção. Que Deus abençoe e continue esse projeto e mais. Amém. E mais. Amém. Espero ter mais vezes pra gente. Sim, ter muito assunto tem que é outros legal. temas, né? Perdão. Isso aí é importante. A gente tem outros Agradecer temas. você também, você é um cara que eu admiro muito também, família, tem uma família abençoada, uns filhos abençoados, sua esposa. Muito obrigado mesmo. Pra quem me procurar, tá lá Robson Silva Oficial no Instagram. Legal. E Robson Silva também no YouTube, né? Quem quiser adquirir seu livro? Tá na minha bio. Tá na lá bio? no Instagram, na bio. Instagram, pode me chamar lá legal. no direct. Tem um pessoal que sempre lá tá distribuindo, a gente entrega, tudo bonitinho. Bacana. Tem um preço bem, bem simbólico mesmo. Que legal. Você falou um negócio importante. A gente não procura status. Eu procuro ser lembrado por Deus. Sim. Eu não quero ser lembrado por nada aqui na Terra, né? Isso A aí. gente deixa um legado, claro. Sim. Mas eu quero que quando chegar lá no céu, Deus fale assim: você eu lembro, você eu conheço. Isso é o mais importante, é o que eu mais busco aí. Que legal. Mas obrigado por tudo mesmo. Eu que agradeço, Espero Robson. que a galera curte, compartilhe aí o vídeo. Se alguma coisa falou com você, coloca aí também no comentário. Esse vídeo me ajudou, essa história me ajudou, que isso é importante para o nosso projeto também. Com certeza, Robson. Tá Muito bom? obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.